A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos estudar sobre o discernimento de espíritos. Um dom indispensável nessa lição que estamos estudando sobre batalha espiritual. Isso está sendo muito legal. Eu espero que Deus em Cristo fale com você. Eu quero agradecer você que está seguindo a gente, você que está se matriculando. Lembrando a você também que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Olha que Deus em Cristo te use poderosamente. Então vamos que vamos. Vamos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adultos, discernimento de espírito, um dom indispensável. Hoje nós vamos analisar não a carta em si, mas vamos analisar um dom especial, um dom que a própria palavra de Deus apresenta, que está nas Escrituras. E esse dom, no requisito de batalha espiritual, é muito importante. E por isso a gente precisa ter noção sobre ele para poder apresentar esses argumentos em sala de aula para os nossos alunos. Existem aí várias listas sobre dons espirituais nas Escrituras, mas hoje nós vamos focar apenas em um dom espiritual, o dom de discernimento de espírito. E eu espero que Deus te oriente muito em nome de Jesus através dessa videoaula. Eu quero lembrar você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, tá? Deixa aí o likezinho, ajuda a gente a compartilhar a palavra de Deus. Deixa aí o comentário, como esse povo bonito tá deixando aí pra gente. Que Deus te abençoe, você de todas as partes do Brasil e do mundo. Muito obrigado, um beijo no teu coração em nome de Jesus. É claro que você vai iniciar sua lição, você é servo da palavra, você precisa apresentar o texto bíblico da lição, tá? Não esquece disso. Analise a palavra de Deus. Observe que a sua lição hoje tem 3 objetivos específicos, você precisa ter noção dos 3 para não fugir do assunto, não falar coisa que não tem nada a ver a respeito dessa lição. Então observe muito bem isso e observe que a sua lição hoje tem 3 pontos. Apresenta o tema, ponto a ponto da lição, e eu creio que Deus vai te usar, tá? O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: discernir e discernimento. É muito importante termos noção sobre isso. Vamos analisar as Escrituras, vamos analisar a palavra de Deus. Esse primeiro ponto, ele trabalha em 3 subtópicos, e esses 3 subtópicos estão baseados muito bem sobre esse argumento do discernimento. Leia o texto de 1 Coríntios com seus alunos, capítulo 12, versículo 10. Esse aqui é o texto base para você explicar esse assunto. O primeiro subtópico da sua lição vai tratar sobre o seguinte argumento, ainda sobre esse tema, discernir e discernimento. O verbo discernir, à luz das Escrituras, e também sobre uma análise da própria palavra na sua raiz grega. O discernimento, na realidade, é a habilidade de julgar as coisas, analisar as coisas, para poder ter um parecer a respeito de um determinado assunto, por exemplo, ou de uma determinada atitude ou atividade. O Novo Testamento apresenta 2 verbos para a palavra discernir, 2 verbos gregos. A primeira palavra grega sobre discernir é anácrino e a segunda é diácrino. Se você quiser apresentar em sala de aula, o próprio texto está aí apresentado e descrito também na sua lição. O significado para a palavra anácrino é discernir, perguntar, analisar, examinar. A própria Bíblia utiliza também esse verbo em um texto bíblico que você pode apresentar em sala de aula. Atos capítulo 17, versículo 11. Leia esse texto em sala de aula com seus alunos. E essa mesma palavra, anácrino, ela traz o sentido de discernimento. Isso aqui nas Escrituras você pode encontrar até um texto bíblico que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, e ler em sala de aula. E a segunda palavra grega, diácrino, ela apresenta várias orientações a partir desse verbo discernir. Várias virtudes, por exemplo, interrogações a partir desse verbo. Ele traz essa ideia de perguntar, ele traz essa ideia de analisar, ele traz essa ideia de observar algo. E um texto bíblico que você pode utilizar para dar fundamentação
nisso que eu estou explicando para você, em sala de aula, está no seguinte livro. Está na seguinte carta, 1 Coríntios 11, 29. Lê esse texto em sala de aula com seus alunos. Já que definimos essa parte aqui dos verbos gregos, vamos então para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O substantivo discernimento. É claro que o substantivo discernimento, com a palavra diácrisis, aparece 3 vezes no Novo Testamento. E as 3 vezes trazem a seguinte ideia. Romanos capítulo 14, versículo 1, traz a ideia de briga ou julgamento em cima desse verbo aqui, que é destacado sobre discernimento. A segunda vez, 1 Coríntios 12, 10, onde nós estamos tomando como base para o dom de discernimento, que traz essa ideia sobre julgar, discernir, separar, observar algo e analisar. Está aí dentro do texto bíblico. E a terceira vez, Hebreus 5,14, onde traz essa ideia de entender sobre o bem e o mal, julgar sobre o bem e o mal. Isso é interessante ser explicado em sala de aula para os nossos alunos. Das 3 vezes, você percebe que essa palavra traz essa ideia de análise, de observar algo, de aprender com aquilo e separar o que é bom e o que é ruim. Avance para o terceiro subtópico do ponto de número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a atualidade. Aqui nós vamos entender e até argumentar com os nossos alunos para que serve o dom do discernimento. O dom do discernimento serve muito bem à luz das Escrituras para julgar aquele que é verdadeiro profeta e aquele que é falso profeta, por exemplo. Analise o texto bíblico. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao 3, com seus alunos em sala de aula. Essa é a primeira função do discernimento. A segunda função, até o próprio Jesus alertou os discípulos em Mateus, capítulo 24, versículo 24, dizendo que os falsos profetas, que até mesmo o anticristo, teria poder de enganar aqueles que são escolhidos com sinais e maravilhas. E o nosso dever é analisar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus e fazer essa separação através desse dom espiritual que Deus nos concede. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15, o próprio Paulo alerta a igreja de Corinto dizendo que Satanás ele é capaz de se transformar em anjo de luz para enganar aqueles que foram escolhidos por Deus. Daí então a atualidade e a importância desse dom espiritual para saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E aí vem a pergunta: como eu sei que algo é de Deus e que algo não é de Deus? Se esse algo de Deus e essa função em si, essa atividade em si, seja profecia, seja manifestação milagrosa, seja o trabalhar em si de uma atividade na igreja, não tiver base bíblica ou for contra as Escrituras, aqui nós entendemos muito bem que a nossa fonte, a nossa regra de fé é baseada na palavra de Deus. Se não passar pelo crivo das Escrituras, esse algo então não é de Deus. Se não passar pela análise bíblica, esse algo então não é do Senhor. Precisamos tomar a nossa regra de fé. E a nossa regra de fé é baseada nas Escrituras. Se pelas Escrituras aquela profecia que foi dita por alguém não condiz com a palavra de Deus, essa profecia não é de Deus. Se pelas Escrituras aquela manifestação milagrosa foi algo meio esquisito, complicado e não condiz com a palavra de Deus, isso então não é de acordo com a palavra de Deus. Se pelas Escrituras nós observamos muito bem que determinadas pregações ou determinadas manifestações não condiz com a palavra de Deus, isso não é de Deus. Se pelas Escrituras nós observamos muito bem se determinada atividade na igreja não está obedecendo o que a palavra de Deus diz e negando o Evangelho, isso aí não é de Deus. Aqui nós entendemos que o dom do discernimento, ele é tanto uma revelação, mas também é algo que utiliza uma ferramenta clara, a palavra de Deus, confirmação bíblica.
E a Bíblia fala sobre a importância desse dom. Esse dom é uma ferramenta do Espírito Santo em nós. É uma ferramenta do Espírito Santo no líder, no pastor, no obreiro, no irmão, na irmã da nossa igreja. Por quê? Essa ferramenta serve muito bem para edificar o povo de Deus, para edificar aqueles que são salvos. Nós vamos analisar, por exemplo, a passagem em que Paulo está indo à cidade de Filipos e ele tem um discernimento espiritual. Ele olha exatamente para a sensibilidade que o Espírito Santo de Deus dá. Além de ter o crivo da palavra, a base nas Escrituras, ele também tem sensibilidade em ouvir a voz do Espírito. Avance para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. A adivinhadora de Filipos. É muito importante você estar com a Bíblia aberta em Atos capítulo 16, versículo 15 ao 22. E você vai perceber exatamente que Paulo ele utiliza esse dom do discernimento. A narrativa bíblica demonstra que aquela mulher não falava mal de Paulo, não falava mal de Silas. Todas as vezes que eles passavam na praça para pregar o evangelho, fazer as suas orações, aquela mulher, possessa por um espírito maligno, que muitas pessoas não sabiam que era um espírito maligno, quando veem aqueles homens de Deus, ao invés de maldizer aqueles homens de Deus, ao invés de xingar ou amaldiçoar aqueles homens de Deus, a Bíblia diz que ela começou a falar bem daqueles homens de Deus. Observe muito bem isso. Começou a bajular aqueles homens de Deus. Mas Paulo estava sensível à voz do Espírito. E sensível à voz de Deus, ele identificou que era um espírito maligno, à luz das Escrituras, à luz da palavra também. Vamos observar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Uma avaliação sensata. A jovem aqui de Filipos, a Bíblia não dá o nome dela, ela estava tomada por um espírito maligno. E nós sabemos, à luz das Escrituras, que o diabo é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Paulo, então, indo orar, buscar a presença de Deus, você percebe que o espírito maligno sobre aquela menina começa, então, a bendizer Paulo, a falar bem dele. Analisando as Escrituras, pelo nosso olhar de hoje, por exemplo, só na leitura do texto bíblico, a gente não entende, por exemplo, o que está acontecendo aqui. Era natural, naquela época, todas as vezes em que Paulo ia pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus na sinagoga, expor as Escrituras, as pessoas perseguiam ele, apedrejavam ele. Ele já foi expulso até mesmo de cidades. Só que em Filipos, uma cidade que nunca tinha ouvido o Evangelho, nunca tinha ouvido a palavra de Deus, aqui acontece algo diferente. Paulo, quando começa a pregar, falar do Evangelho, anunciar a palavra de Deus junto com Silas, o espírito maligno toma aquela menina e então começa a bendizer sobre Paulo, a falar bem do seu ministério, a falar bem do ministério de Silas. Então Paulo tem esse discernimento. Peraí, tem algo estranho acontecendo aqui. O Evangelho precisa ser pregado, precisa ser apresentado às pessoas. Mas era comum que quando ele pregasse o Evangelho, ele automaticamente já seria perseguido em palavras, já seria perseguido pelas pessoas, mas aqui, ao invés de ser perseguido, ele passa agora a ter uma bajulação. Ao invés de ser perseguido, ele passa agora a ter uma certa fama por um espírito maligno. Aqui a gente pode tirar tantas lições para aplicarmos em sala de aula, por exemplo. Tem muitas pessoas que se contentam com a bajulação do inimigo. Às vezes o inimigo vem com a artimanha de nos distrair para que você, como igreja, para que a obra do Senhor não possa avançar na cidade. Já pensou, por exemplo, se Paulo cai na armadilha desse espírito maligno sobre aquela menina e deixa essa bajulação massagear o seu ego, tomar conta do seu coração? Aquela cidade ainda estaria aprisionada por um espírito maligno. Aquela menina ainda estaria presa e escrava do próprio demônio. Mas a Bíblia Sagrada diz que Paulo teve discernimento, Paulo teve sensibilidade, Paulo percebeu à luz da palavra que algo estava acontecendo errado. Paulo percebeu pela sensibilidade do Espírito, no dom do discernimento, que algo estava diferente. Nós, como obreiros, como servos do Senhor, como líderes da igreja, como pessoas em Cristo,
precisamos em todo tempo estar tendo esse discernimento espiritual. Isso fala de sensibilidade. E aqui a gente percebe que Paulo é sensível à voz de Deus. A gente precisa não deixar o nosso ego ser amassageado pelo mundo, pelo maligno, por exemplo. Quando a gente entra na zona de conforto, nós paramos de evangelizar. Se Paulo tivesse entrado na zona de conforto, tivesse caído na cilada do inimigo através da boca daquela menina, o evangelho não seria aplicado em toda a cidade, o evangelho não teria expansão. E observe, o evangelho, as boas novas, quando essas boas novas são pregadas, elas provocam literalmente libertação das pessoas. Às vezes provocam até aflições para aquele que prega. Às vezes provoca até perseguição. Paulo entendia isso. O evangelho genuíno, quando é pregado, ele não é, por exemplo, aceito por esse mundo. O evangelho genuíno, quando é pregado, ele liberta esse mundo da mentira para a verdade. Quando a gente prega, por exemplo, a respeito das Escrituras, a partir da palavra de Deus, descrevendo que Deus ele odeia o pecado, mas ama o pecador, o mundo rejeita. O que está acontecendo aqui com Paulo em Filipos? Paulo está pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. E ao invés de ser rejeitado, ele está sendo agora bajulado. O inimigo está puxando ele para a zona de conforto, mas Paulo não se deixa ser levado pela zona de conforto. Ele não se deixa ser levado, por exemplo, pela massagem no seu ego. Ele deixa ser levado pela presença do Espírito, pela graça de Deus, pela sensibilidade ao Senhor. É isso que a gente precisa ter um foco em sala de aula. O espírito de adivinhação. Atos 16:16. Ainda analisando essa passagem sobre o discernimento também de Paulo. Paulo, quando chega na cidade de Filipos, ele conhece o contexto do seu campo missionário. Ele conhece aquela cidade, por exemplo, e ele entende que naquela cidade existia uma moça que era famosa pelo seu espírito de adivinhação. Aquela mesma moça que possuía essa fama de espírito de adivinhação agora está bajulando Paulo e Silas. Algo aqui está errado. Algo aqui está sendo diferente daquilo que era para ser. O inimigo está agindo com a mentira, com a artimanha, para poder lubridiar o povo de Deus, para poder enganar aqueles que são servos do Senhor. Mas eu acho fantástico que Paulo conhecia muito bem as Escrituras. A Bíblia fala que aquela jovem era conhecida como a jovem pitonisa. A palavra piton vem de cobra, serpente. E ela era tomada por um espírito de adivinhação. O comércio da cidade era movido, por exemplo, em Filipos, por causa daquela adivinhadora, por causa daquela menina. Seus senhores ganhavam e lucravam muito com ela. Aquela menina que é escrava por um espírito maligno, por um demônio em si, está presa, escravizada e também está precisando de libertação. Mas a Bíblia diz que ela agora está bajulando os homens de Deus. Porém, os homens de Deus, Paulo e Silas, não se deixam ser levados pela bajulação. Quantos homens de Deus, infelizmente, perdem a sensibilidade e deixam ser bajulados pela fama, pelo sucesso, pelo ego e perdem a visão. O que o inimigo mais quer com as nossas vidas é retirar a nossa visão, é retirar a gente do propósito, é retirar a gente do foco. Paulo e Silas tinham uma visão, tinham um foco, pregar o Evangelho, libertar as pessoas. Qual é a sua visão? Qual é o seu foco? Qual é o Evangelho a qual você está pregando? Paulo com certeza conhecia o texto de Levítico 19:31, que a feitiçaria, para o termo aqui dessa menina, não era aceitável à luz das Escrituras. Daí então, o obreiro precisa ter discernimento, sensibilidade do Espírito, mas também precisa ter palavra de Deus. Discernimento só funciona com palavra. Discernimento tem que ter uma base, Escrituras. Discernimento precisa ser baseado pelo crivo, pela régua, pela palavra de Deus. Apresente isso. Paulo conhecia da palavra e observando a palavra, ele percebeu algo aqui está errado.
Essa moça está falando do Senhor, está bendizendo a gente, mas ela ainda continua no pecado, ela ainda continua na feitiçaria, ela ainda continua sendo aprisionada. Isso aqui é esquisito. Observe as Escrituras, observe a palavra de Deus e avance. Vá para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento: as adivinhações ontem e hoje. Esse é o terceiro subtópico. À luz das Escrituras, há muito tempo atrás, o próprio Moisés disse que essa prática de adivinhação e feitiçaria era uma prática dos egípcios e dos cananeus. E o povo de Deus não poderia utilizar essa prática na sua roda de convívio e na sua atividade diária. Deuteronômio 18:14, lê esse texto com seus alunos. O próprio profeta Isaías, anos mais tarde, diz que isso deveria ser rejeitado pelo povo de Deus, pelos servos do Senhor. Isaías 19:3. A própria Bíblia apresenta no Novo Testamento que quando a palavra de Deus foi pregada em Samaria, apresentada em Samaria, tinha alguém, um homem chamado Simão o Mágico, que se converteu somente para aprender sobre a atitude e a atividade do Espírito Santo, ao ponto de oferecer dinheiro para os discípulos, para poder continuar com a sua prática de feitiçaria, para entender como eram as manifestações milagrosas do Espírito Santo. Ele foi rejeitado e repreendido pelo próprio apóstolo Pedro. A igreja não aceita em si, no seu convívio, a prática de feitiçaria. Atos capítulo 8, versículo 9 ao 11, nós até analisamos isso aqui na Escola Bíblica Dominical. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, o próprio texto bíblico diz que os feiticeiros, aqueles que exercem essa prática, ficarão de fora. A feitiçaria, ela não pode ser aceita no meio do povo de Deus. A adivinhação é uma prática que não é aceita pela palavra de Deus. A própria Bíblia fala sobre isso e rejeita isso. As Escrituras descrevem que adivinhação, feitiçaria, entra aqui também a macumbaria, entra também atividades suspeitas, magia negra, situações que são utilizadas até mesmo com a própria bruxaria. À luz das Escrituras, isso é inaceitável. À luz das Escrituras, isso é rejeitado. À luz das Escrituras, essa prática não pode condizer com a prática do povo de Deus. Agora, aquela menina, ela estava aprisionada com tudo isso e estava ao mesmo tempo querendo bendizer o nome do Senhor. Paulo, então, tem esse discernimento à luz da palavra, à luz das Escrituras, e vai lá sendo cheio do Espírito e repreende aquele espírito maligno. Vamos analisar isso no terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: desmascarando os ardis de Satanás. Aqui nós temos 4 subtópicos, onde nós vamos analisar a atitude de Paulo em ter autoridade de Deus para poder repreender aquele espírito maligno. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento, à luz da palavra de Deus, para você explicar em sala de aula para os seus alunos. O dom do Espírito Santo. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, o dom de discernimento vem logo após do dom de profecia. À luz de Marcos, na palavra de Deus, a própria Bíblia diz que Deus nos enviaria como ovelhas no meio dos lobos. O mundo é mau. E se o mundo tenta te bajular, tenta te enganar, é porque ele quer retirar a sua visão. Mas Deus quer que você permaneça na visão, permaneça no reino e continue pregando o Evangelho. 1 Coríntios 14, 29 traz um esclarecimento sobre o dom de discernimento. O dom de discernimento, de acordo com a Bíblia, ele vem logo após o dom de profecia. E por isso tem muita gente que pensa assim, o dom de discernimento é para julgar as profecias. Não, não é só essa função. O dom do discernimento, ele possui outras funções, como, por exemplo, julgar espíritos malignos, julgar situações ou atividades que não estão condizendo com a palavra de Deus. Tudo isso é baseado a partir do crivo da palavra. Ele serve, por exemplo, para distinguir as manifestações espirituais. Por exemplo, as línguas, se essas línguas são realmente de Deus ou são línguas mentirosas utilizadas por um espírito maligno. O dom de profecia, se essa profecia é realmente de Deus, condiz com a palavra, passa pelo crivo das Escrituras, ou se é uma profecia mentirosa, só é ego de alguém. A própria revelação, visão,
se é realmente a revelação de Deus, Deus falando com o seu povo, ou se é um espírito maligno enganando alguém, ou até mesmo um distúrbio de esquizofrenia. Isso acontece muito no meio pentecostal, de pessoas, por exemplo, que têm esse distúrbio, que se envolvem com profecias e dizem: olha, eu estou ouvindo vozes de comando, eu estou ouvindo vozes negativas, eu estou ouvindo vozes que me dão comando, por exemplo, para poder matar alguém, vozes de comando sobre maldição sobre alguém. Cuidado com isso. A própria Escritura apresenta muito bem sobre o discernimento. Eu estou tendo visões malignas. A própria Bíblia descreve que o discernimento, ele é apresentado como o dom do Espírito, e tudo isso é descrito a partir da luz da palavra de Deus. Ele serve para fazer este julgamento e separar. No nosso meio pentecostal, por exemplo, tem muita confusão com isso. Muita gente que não tem compromisso com Deus, está querendo ser usado como profeta e às vezes mentem, trazendo profecias. Cuidado, não entre por esse caminho é um caminho terrível. Tem muitas pessoas que mentem a partir de visões, que não tiveram visões, sonhos complicados, que são resquícios do seu dia, que às vezes tentam trazer uma espécie de espiritualidade que não tem. Uma coisa eu tenho aprendido e eu quero aplicar aqui para vocês. A voz de Deus, ela não é a voz do povo. A voz de Deus não é a voz do que eu acho. A voz de Deus não é a voz do meu coração. A voz de Deus, ela é a voz de Deus. Ela é incomparável. Quando Deus fala, nós não nos enganamos. Quando Deus fala, há confirmação. Quando Deus revela em visão, Ele mostra. Quando Deus dá sonhos, Ele fala claramente, não tem dúvidas. A própria voz de Deus não é voz de comando, mas é voz que nos traz paz na alma. É voz que nos dá satisfação. Ela não tira o nosso sono no sentido de nos trazer perturbação de espírito, mas ela retira o nosso sono para trazermos em nós uma paz verdadeira e uma comunhão verdadeira com Cristo. O discernimento é um dom espiritual que vale a pena ser buscado e também ser analisado à luz das Escrituras. E ele passa pelo crivo da palavra. Uma estratégia demoníaca para confundir o povo. Observe, Atos 16:17. Paulo foi para Filipos pregar a palavra de Deus. E o povo estava ouvindo aquela menina, que era uma autoridade espiritual, dizendo que Paulo estava ali para poder falar a verdade de Deus. Olha só, presa pelo maligno, presa pela feitiçaria e bem dizendo, bajulando o apóstolo Paulo. Isso aqui é uma estratégia do inimigo. O inimigo tem várias estratégias à luz de Atos. Por exemplo, ele inicia em Atos dos Apóstolos com a perseguição. Persegue o povo de Deus, persegue os discípulos. O que o povo de Deus faz? Ora e busca a presença. O inimigo é vencido. Busca a presença de Deus, discernimento do alto. O inimigo tem uma estratégia chamada também de infiltração. Capítulo 5 de Atos. Ele coloca no coração de 2 líderes da igreja, 2 pessoas que faziam parte da igreja, a mentira para poder enganar o Espírito Santo, enganar também os próprios apóstolos. Essas pessoas morrem. E a própria Escritura apresenta que os apóstolos oram em busca da presença de Deus através do discernimento e revelação. A Bíblia também fala sobre Atos 6 que o inimigo ele trabalha com a distração. Ele tenta enganar o povo de Deus, distrair o povo de Deus. E o que o povo de Deus faz? Ora, busca a palavra e separa novos líderes. Aqui em Atos o inimigo está com essa estratégia, tentando enganar as pessoas para não perder terreno, para não perder lugar no coração do povo. Mas Paulo entende isso, entende que é a estratégia do inimigo e ele vence com oração e com autoridade do nome de Jesus. Essa é a autoridade que Deus nos dá. Vamos para o terceiro subtópico à luz das Escrituras. A libertação daquela jovem. Atos 16, 17, 18. Você vai perceber que aquela moça passa a ser liberta pela autoridade do nome de Jesus. Paulo vai até aquela, repreende o espírito maligno e aquele espírito nunca mais volta. Gente, como isso é forte. Paulo repreende pela autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquela garota é liberta por causa do poder da palavra. Isso é discernimento. Isso é autoridade. Por causa da expulsão daquele demônio, os líderes da cidade acabam perdendo o terreno. Então prendem Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles são presos, são ali torturados diante praça pública, diante da multidão. São presos em uma masmorra na cidade de Filipos, são colocados como malfeitores,
prendem os seus pés, prendem os seus braços, mas à meia-noite eles não desanimam. Eles continuam adorando a Deus. Eles oram e clamam, louvam ao Senhor e Deus ouve. Gente, como isso é fantástico à luz das Escrituras. Quando você está no discernimento, debaixo da graça de Deus, Deus ouve. Quando você está ouvindo a vontade do Senhor e obedecendo, Deus te ouve. Vamos então para o quarto subtópico da nossa lição, para a gente finalizar em nome de Jesus. A necessidade do dom de discernir. Paulo tinha essa necessidade, eu preciso ter essa necessidade, os nossos líderes precisam ter essa necessidade, você precisa ter essa necessidade. Esse dom de discernimento, ele traz essa reflexão, a gente precisa estudar a Bíblia. Ele é uma ferramenta que é lubrificada com o Espírito Santo e é também trabalhada com a Escritura. Oh, glória! Quando você apresentar isso em sala de aula, descreva isso para os seus alunos sobre essa necessidade. Quando obedecemos a voz de Deus, Deus nos ouve. Deus ouviu o apóstolo Paulo e a própria Bíblia diz que o cárcere se abalou, tudo veio ao chão. As pessoas passaram a entender que Deus estava com eles. Você precisa entender isso à luz das Escrituras. A palavra de Deus é real, o Evangelho traz libertação e não confusão. O Evangelho não veio aqui para ser bajulado por ninguém, mas o Evangelho veio para libertar as pessoas. Quando o Evangelho é pregado, ele provoca mudanças. Quando o Evangelho é pregado, o inimigo perde terreno. Então pregue o Evangelho, ganhe o território do maligno. Que Deus em Cristo te abençoe. Um abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser. Te espero por aqui. Um beijo no teu coração. Segue a gente nas nossas redes sociais e até mais.